Olá, tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Tudo certinho? Nesta noite, hoje, para quem vai assistir durante o dia, né? Mas uma boa noite do dia 16 de julho de 2020. Uma quinta-feira de chuva, muita chuva aqui nos campos de cima da serra. Oi, tudo bom? A nossa querida amiga Zanotto, Borghetti Zanotto, né? É assim que está seu perfil aqui. Sejam todos bem-vindos, que já está chegando aqui conosco. Vamos falar de educação hoje. Qual será o impacto que está tendo na área da educação? Nosso convidado é um especialista nesta área, portanto, já estamos convidando a todos para ficar aqui conosco. Boa noite, seu Miguel Lorenzetti. Muito obrigado. Queria chamar a atenção e convidá-los para que durante a live vocês acione aí no botãozinho do lado direito, onde é que são os comentários ali, o coraçãozinho, né? Para chamar mais pessoas para a nossa live daqui a pouquinho, enquanto o pessoal está chegando. E também a quem ainda não se inscreveu lá no canal no YouTube, se inscreva, acione lá as notificações, acione lá o sininho, e aí a gente também tem lá você, né? Todas as informações. Se você quer rever as entrevistas, vai lá no canal no YouTube. É fácil, é Aldoir Santos o nome do canal. Você se inscreve, aciona as notificações e aí já tem também lá o conteúdo. Deixa eu tirar aqui o volume do canal para que a gente possa não ser atrapalhado, né? Baixar aqui o alto-falante. O professor Adair Adams é o nosso convidado, que já estará já em seguidinho aqui conosco. O professor Adair já está por aí, não sei se ele já chegou ou não, mas em seguidinho ele deve estar chegando e também vai participar aqui, portanto, vai discutir a questão da educação. Num dia especial, deixa eu mandar um abraço aqui, vai ficar gravado depois para o canal também, aos meus conterrâneos. Bom Jesus comemora hoje 107 anos de emancipação política, nesse dia 16 de julho. Grande abraço a toda a comunidade de Bom Jesus, pessoal da área da educação, que trabalha com a educação lá em Bom Jesus. Um grande abraço a todos de Bom Jesus que estão conosco aqui ou que estarão, né, conosco então também aqui da live. Bom Jesus completando 107 anos de emancipação política. Ontem conversei com a professora Nisa, a professora Maria Nisa, lá, que é a secretária de Educação do município de Bom Jesus. Estivemos discutindo um pouco ontem sobre essa questão de educação. E educação é o tema da nossa live desta noite chuvosa aqui nos campos de cima da serra. Mais uma vez, parabéns então à comunidade de Bom Jesus. Professor Adair, tudo bem? Está me ouvindo aí? Boa noite. Boa noite, ouvindo bem? Você me ouve bem? Estou lhe ouvindo perfeitamente. O senhor conhece Bom Jesus ou não? Um pouco, já passei várias vezes por lá, já visitei também, inclusive em contato com alguns professores, temos alunos de Bom Jesus também, mas não, assim, é um conhecimento mais de quem está de passagem mesmo, não de presença ou de Certo. permanência. Bom Jesus hoje comemora os seus 107 anos de emancipação política. Temos três principais escolas lá do município, na área urbana, desculpem, são o Frei Getúlio, né, o Colégio Frei Getúlio, Conde Afonso Celso e também a Escola Municipal lá em Irmãs Ramos, são as principais escolas da área urbana de Bom Jesus. Bom, professor Adair Adams, para quem está chegando agora, bem-vindo. Não esqueçam, pessoal, de dar um coraçãozinho ali, né? Acionar o coraçãozinho aí do seu lado direito. Tem aí dos comentários, né? Para que o Instagram fique atento conosco aqui, que estamos nesta live hoje, nesta noite muito especial. Vai estar no canal também, lá no YouTube, depois dessa entrevista com o professor Adair Adams, que é doutor em comunicação em educação pela Uni-Ijuí, lá de Juí, também pós-doutor pela Unicruz em educação. Então, estamos diante de um profissional, de uma pessoa extremamente preparada para falar sobre educação. E o tema de hoje é os impactos
da educação, os impactos da pandemia na área da educação. Eu sei que muitos alunos, inclusive do Instituto Federal, do campus do Instituto Federal, estão chegando agora aqui, estão entrando. A gente vai falar no final, na segunda parte também, de como estão as atividades e o que é que pode acontecer nas aulas lá do campus do Instituto Federal aqui em Vacaria. Depois vou mandar uns abraços aqui que o pessoal pediu também para alguns dos estudantes lá. De lá. Mas, professor Adair, dentro da sua experiência em educação, estamos diante de um quadro que, assim como para todos nós, não só na educação, é extremamente inédito, né? Nunca visto. E a educação está valendo hoje, foi uma das primeiras impactadas no mundo inteiro, né? Hoje há milhões e milhões de estudantes, de jovens fora das salas de aula, não estamos mais com as aulas. Professor, primeiro eu gostaria que o senhor falasse um pouco deste cenário. E tá aí o chimarrão que o professor antes tinha pedido, né? Tá correto aí o chimarrão. Exato, né? Uma boa noite a todos os que estão nos acompanhando nesse momento, nessa noite de quinta-feira. Já estamos em pleno mês de julho de 2020, né? Parece que nós tivemos um salto, né, em alguns momentos, mas já estamos praticamente da segunda metade do ano de 2020. Agradecer pelo convite, Aldoir, é um desafio, confesso que fica com um pouco de uma certa ansiedade, né, para poder falar com você e compartilhar de um tema que está na ordem do dia. Talvez somente a pandemia que consegue ultrapassar alguns debates que acontecem no cotidiano, como futebol e outros, né, que são tão comentados e que são talvez os mais acessados pela humanidade. Mas não há dúvida de que hoje o mundo inteiro é praticamente pandemia e pandemia e pandemia, né? Nós temos, esse é o nosso tema principal. E quando a gente fala em impactos na educação, de fato nós temos uma questão inédita, como você colocou. Nossa geração, até os que têm já mais experiência de vida, né, com a maior que a gente possa pensar e que estão ainda presentes nesse mundo, não passaram pelas pandemias que a história já presenciou, como a gripe espanhola, a peste negra e outros que, de certa forma, atingiram também a humanidade em seus respectivos momentos históricos. Por isso, para nós, qualquer anotação, qualquer informação, qualquer discussão sempre é parcial, é limitada. Esse é um caráter próprio de quem estuda e de quem pesquisa, deve entender primeiro os limites daquilo que sabe, daquilo que consegue pensar e daquilo que consegue dizer também. Então, certamente, muitas coisas e talvez mais importantes do que eu possa compartilhar com quem vai assistir, quem vai ouvir essa nossa conversa de hoje. Eu gostaria, né, de começar com alguma reflexão propriamente da educação. Então, o meu ponto é nesse viés, né? Eu sei poucas coisas sobre educação e sobre as outras praticamente nada, né? Então, a minha área de formação é essa e vou me aventurar a falar sobre isso. Eu elaborei ao longo dos últimos anos, né, e principalmente trabalhando aqui no Instituto, uma forma de análise dos temas, das perspectivas, das questões que às vezes entram na nossa mesa, nas nossas casas, nas nossas relações, e que de fato precisam às vezes ser bem contempladas, né? Nós temos em função da internet e dos avanços das tecnologias da comunicação, uma perspectiva de comentaristas. Nós somos comentaristas de tudo. Alguém publica alguma coisa e as pessoas, mesmo sem às vezes ter ciência, sem ter competência para isso, vão lá e postam, né? Às vezes em termos jocosos, acusativos, ou até mesmo sem, ou então que possam de fato às vezes colaborar. Mas essa ideia de a gente não recair nisso, numa certa superficialidade, e não fazer, de certa forma, afirmações que são descabidas e que possam levar mais a prejuízos do que colaborações para a convivência,
eu tenho elaborado sempre alguns pontos de análise de qualquer dos temas que eu trato em aula, nas conversas, que um primeiro ponto é sempre uma dimensão etimológica. Etimologia é o estudo das palavras, o sentido das palavras. Se a gente não sabe o que a gente está falando, nós podemos, né, estar criando problemas com quem a gente conversa. É importante saber. Senão a gente pensa que está elogiando e, na verdade, às vezes está ofendendo. E isso leva aos contextos. Aqui em Vacaria nós temos um contexto cultural que tem certas gírias, tem certas expressões que, se forem empregadas em outros lugares do Brasil, podem ser entendidas como ofensas, a certos cumprimentos, certas relações. Um exemplo bem simples, não sei precisamente qual é o lugar no mundo árabe que uma forma de se cumprimentar é cuspir no outro, né? Imagina se a gente vai fazer isso aqui em Vacaria, né? Isso é briga na certa. Então, a etimologia das palavras é algo fundamental. A gente saber o que a gente está falando, em que contexto, em que perspectiva. E como o nosso tema é a pandemia, né? O que significa pandemia? Então, saber o sentido dessa palavra. Ela se compõe propriamente de dois termos que têm a sua origem grega. Grega e latim, que são ainda por alguns considerados como línguas mortas, mas são a base da nossa língua portuguesa e de grande parte das línguas ocidentais. Pan, de pandemia, pan, não é de pão, né, para quem é italiano, né, tem a ver com totalidade, com todos. Rei pan, né, dos gregos. É uma ideia de totalidade. Esse é um conceito que foi criado, foi pensado ao longo da história da ciência ocidental. Depois nós temos, no período medieval, uma afirmação desse conceito com a ideia de Deus. A ideia de que uma totalidade. Então, panteísmo, depois caiu da moda essa terminologia, mas Deus significa o todo. Então, onisciente, onipresente, onipotente, essa ideia de totalidade. Então, a pandemia significa que ela está presente em tudo. Não é a primeira ideia de totalidade, que aparece, mas aí a gente começa a perguntar que totalidade é essa? E aí entra para o segundo ponto. Demia, né, que vem do radical demos, que significa povo, que faz parte de conceitos como democracia. Então, isso que nós vivemos hoje, esse vírus que atinge a humanidade, atinge a todos. Por isso chegamos a esse nível, a essa dimensão de uma pandemia, ou seja, todos são atingidos. Mas quando a gente fala em totalidade, e a gente fala em povo, nós não temos uma unicidade do que seja povo. Nós temos o povo brasileiro, o povo argentino, o povo sul-americano, o povo europeu. Todos são o mesmo povo. E aí entra um dos pontos fortes que dentro da educação tem se tornado um dos grandes debates hoje. Os impactos da pandemia não atingiu a todos na mesma forma na educação. Então, o povo da escola, o povo que está estudando, o povo que está em uma instituição escolar, não foi atingido da mesma forma. Nós temos perspectivas hoje diversas dos alunos que não têm acesso à internet, não têm acesso a computador. Isso é um dos pontos. Outro, que nós trabalhamos também com a própria ideia de autonomia. Autonomia de estudos. Quem dos alunos que tem autonomia para estudar, para organizar aquilo que são as atividades, aquilo que é a estrutura de conhecimento que a escola organiza num currículo e que a partir disso permite certificar. Então esse é um primeiro. A partir de uma etimologia a gente vai ver que o povo, não é o mesmo povo que é atingido pela pandemia nas mesmas formas, nem a totalidade. Então a pandemia atinge a todos, mas não na mesma perspectiva. E a gente pode fazer isso uma leitura simples para a etimologia do termo. Então a pandemia parece que é um termo tão coerente, tão simples, tão tranquilo, mas não é. A gente precisa pensar ele e ele dá uma margem para várias reflexões. E um segundo ponto, uma segunda forma de entender por um olhar epistemológico. Epistemologia é ciência. Logia, estudo, episteme é ciência. E qual é a ciência que pode falar da pandemia? Todas podem falar. Mas todas têm limites e todas têm apenas perspectivas sobre essa interpretação. A ciência da educação, que nós entendemos como pedagogia, tem um tipo de interpretação, tem os seus limites, tem as suas perspectivas. A economia tem uma interpretação, a própria ciência da medicina, da biologia, da física, da química,
Todas essas ciências têm algo a dizer sobre a pandemia. Nem todas vão dizer a mesma coisa. Então é importante que quando alguém fala ou faz tanto uma afirmação, seja qual for, não estamos dizendo que alguém está certo, que alguém está errado, não é isso. Né? A única coisa que eu digo assim, olha, é importante que quando alguém falar sobre a pandemia, que diz, olha, eu estou falando na perspectiva da economia, perfeito, né? Estou falando a partir da biologia, perfeito. Então, se identificar de qual é o lugar que está falando. E a gente costuma isso fazer no cotidiano, Alduir. É quando eu pergunto assim, ô Alduir, de onde é que você é? Né? Eu sou de Vacaria. Ô, Vacaria, então, você fala de algum lugar. Né? Nós não falamos de um ponto de vista universal ou de lugar nenhum. Todos têm um lugar de referência. E a ciência é um lugar de referência dos conceitos, das falas, somente no futebol, porque é uma questão cultural, de diversão, que todo mundo é técnico. E ainda eu tenho minhas dúvidas, né? Porque tem alguns técnicos assim que colocariam os times logo na segunda, terceira divisão. Não que não seja bom a segunda e terceira divisão, né? Não vou nem levar adiante essa conversa, mas porque a gente acho que torce para alguns times que já fizeram essa experiência maravilhosa. Então, esse é um ponto que para mim é importante, saber de qual é o lugar que a gente fala. Você fala a partir do lugar da comunicação, eu falo a partir da docência, nós temos colegas que falam a partir de outros lugares de fala, que nós podemos entender. Então, esse é a perspectiva epistemológica, não precisa saber. E aí tem um ponto importante, que no século XX começa uma conversa que vai contra o modelo do período industrial, principalmente da perspectiva da organização das indústrias do modelo taylorista ou fordista, de que tem que ser totalmente fragmentado. Se nós pega o nosso currículo da escola, ele tem lá ciência, né? Daí dentro da ciência tem física, química, biologia, matemática, linguagem e assim por diante. Isso é uma perspectiva bastante fragmentada se ela não conversar. É importante essa visão disciplinar. A matemática tem um saber que é histórico, contextual e que ela tem um tipo de interpretação. Mas nós não podemos pensar que só a matemática pode interpretar a sociedade. Eu sou professor de filosofia, na formação primeira. A filosofia tem algumas ideias, tem algumas questões, tem algumas narrativas, mas se ela não escutar a matemática, se a matemática não escutar as linguagens, não escutar as ciências humanas, as artes, nós criamos um problema. Porque aí isso está ligado a uma espécie de individualismo da modernidade, em que achar que só uma ciência tem valor. Pegar no nosso contexto, na nossa narrativa de hoje, uma das coisas mais quentes, né, que se tem nos meios de comunicação é a ciência da economia. Uhum. Então, assim, tudo você fala, né, parece que é a coisa mais importante. Ela é fundamental, ninguém vive sem dinheiro, ninguém vive sem a organização da economia, é a partir dela que nós investimos em educação, em cultura, em bem-estar, em vida digna para as pessoas. Mas não podemos pensar que a economia é única, e a ciência é fundamental, a mais importante da sociedade. Ela é uma ciência entre as outras ciências. Ela tem um tipo de interpretação que também deve conversar com as outras interpretações. E nós caminhamos muito e evoluímos, não no sentido ascendente, mas eu diria no sentido aspiral, desse diálogo entre as ciências, na contemporaneidade. Às vezes a gente tem a mania de dizer que o mundo está perdido, que agora está tudo pior, sabe? Isso é porque a gente às vezes não conhece bem a história. Se a gente olhar para a história, olhar para a tradição, a gente vai ver que tem, em alguns momentos da história, os seres humanos eram... Né, a gente até questiona se isso de fato é humano, né? Você pega na narrativa bíblica lá com Sodoma e Gomorra, não é por nada que tentaram terminar com as cidades, porque era um bacanal, era uma orgia, era uma coisa muito louca, sabe? Então, olhar para esses momentos históricos, a gente vai ver que nós não estamos no pior momento da história da humanidade. Se pegar por índices e olhar para a ciência da estatística, nós nunca fomos tão pacíficos como na atualidade. Pegando por números, em proporção para cada 100 mil ou 1.000 habitantes, em termos estatísticos. Pegar em termos de violência, de morte mesmo. Então, isso são informações que a gente precisa produzir, interpretar, refletir sempre por uma espécie de interlocução dos saberes. O professor Mário Osório Marques, que fundou a Unijuí, nessa universidade, né, que fiz doutorado, ele trabalha com essa ideia. Sim. De que a escola deve ser um espaço de interlocução dos saberes. Tem gente que gosta mais da matemática, né, olhando um pouco lá para nossas realidades do Instituto e olhando para das escolas que eu conheço de Vacaria,
A gente vê, tem alguns que têm genialidade para linguagens, outro para artes, outro para matemática, e como é fantástico, né, escutar todas essas perspectivas, ver os matemáticos conversando com outros, quem da literatura, quem gosta de música, é uma maravilha, né? No intervalo, você ir para o intervalo e poder escutar uma boa música, é ciência, é uma Sim. outra ciência, né? Professor, antes do que o senhor permanecer com o seu raciocínio, para que a água do chimarrão não esfrie aí também, nós estamos conversando com o professor Adair Adams, que é o diretor do ensino aqui do campus do Instituto Federal aqui em Vacaria, doutor em ciência, pós-doutor em ciência aí pela Unicruz e também pela Unijuí, está aqui conosco. Este material vai estar também disponível depois até para professores, estudantes, analisarem também lá no canal no YouTube, no canal Aldoir Santos. Você que está nos acompanhando aí, tem uns coraçãozinhos subindo, é importante que você também mantenha esse coraçãozinho sempre subindo. Tinha um recado aqui, deixa eu ver se eu busco, se eu consigo trazer o recado que já passou, acho que eu não vou conseguir aqui, porque é importante que a gente registre também aqui a Clarissa. A Clarissa diz, boa noite, meus parabéns ao colega jornalista por dar visibilidade à educação. Precisamos destes momentos para irmos além da superficialidade do cotidiano. E deixa eu mandar um abraço aqui para a Adriana Marcolin, que também falou sobre isso, e o professor Gilberto Pucci, que é o diretor do campus, que também está nos assistindo aqui, além de outros professores e estudantes. Sobre dessa questão da superficialidade, professor, e com base nesses argumentos que o senhor trouxe agora, nesses conceitos até agora, o senhor entende que a pandemia hoje, ela ainda não está sendo encarada ou não foi encarada diante dos verdadeiros conceitos que tem que se ter realmente sobre de uma pandemia, e seja do ponto de vista qualquer, né, tanto da economia como da saúde, como qualquer outra situação. Por ser inédito, repito mais uma vez, mas mesmo assim, de qualquer forma, a pandemia não está sendo encarada como deveria ser. Boa pergunta, Aldoir. Nós não combinamos isso, né? Mas essa tua pergunta conduz a um próximo passo que eu tenho preparado para falar. Né? E você me interrompe, né? Vai me interrompendo a qualquer momento, que daí eu também não esqueço da minha cuia aqui. Um terceiro momento que você chama atenção para a ideia de uma superficialidade é uma dimensão ontológica, que eu chamo. Quando a gente pensa, o que é esse palavrão ontológico, né? Quando a gente fala em logia, sempre é estudo, e ontos é ser. Então, quando a gente utiliza a palavra ser humano, o que é humano e o que é ser nessa conjunção? E a gente utiliza esse termo assim no cotidiano e parece que está todo tranquilo e todo mundo entendeu o que significa ser humano. E aí a gente começa a perguntar, né, para todo esse momento que nós vivemos, com pessoas que cuidam, que não cuidam, pessoas que, mesmo nessa situação, que precisa todos os esforços e investimentos na questão da saúde, uma ciência que precisa todo o nosso respaldo e cuidado, e pessoas desviando dinheiro, por exemplo. Né? A questão, a gente sabe que tem alguns momentos de corrupção. Dizer, no fundo, nós temos que perguntar que ser humano é esse, né? Que mundo é esse que nós somos, qual é o sentido desse mundo. E isso é uma questão ontológica, então a gente precisa parar nesse momento e tentar pensar. Talvez a gente está só falando em prejuízos, perdas e perdas e perdas, e se tornou quase que um jargão para nós, que a pandemia, ninguém está dizendo que não, né? Eu tenho ciência das perdas, dos prejuízos, mas a gente tem que também pensar o que a gente pode trabalhar em termos de ganhos com essa pandemia. Não tem nenhum ganho. Aí é um problema da gente interpretar isso. Um deles é essa perspectiva de a gente ter a pandemia nos questiona, mesmo que a gente não pare para pensar nela, ela nos questiona sobre o mundo, como é que nós estamos levando. Como é que nós vivemos? E aí a gente pode, cada um, pensar como é que estava vivendo antes. Aquilo que era normal. Levanta de manhã, né, faz toda a sua higiene, vai para o trabalho, vai para a escola, resolve, corre o dia inteiro, responde 1 milhão de mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, tudo, né? Uma rotina. Todo mundo sempre ocupado, muito ocupado, né? Cada vez ocupa mais. Precisamos de 28, 29 horas dia, porque 24 já não é mais o suficiente, né, para os nossos dias. Então, e a pandemia agora vem e daqui a um pouco nos coloca em casa, né? Nos coloca com certas restrições. Vamos aos lugares, temos que usar máscaras, temos que fazer higienização. Tem todo um outro
encaminhamento da organização social, da convivência, e isso deveria ser pensado. Então nós temos agora uma certa pressa, e eu entendo essa pressa, não estou criticando ela, de sair logo da pandemia. E na educação isso é um ponto. Hoje eu estava lendo, acompanhando um pouco as notícias, e no nosso teste você falou que também estava lendo alguns artigos, né, sobre isso. Um dos pontos é que, a partir de uma análise de um matemático da Fundação Getúlio Vargas, de que se a escola retornasse de modo presencial, 17 mil alunos viriam a óbito, né, numa estatística que ele fez pensando do número de óbitos que nós temos atualmente no Brasil de crianças, né, que são em torno de 300. Pegando o número geral de óbitos, né, vocês vão ver, de crianças são poucas. E ele calcula que se voltasse em setembro, 17 mil crianças em todo o Brasil viriam a óbito. Com isso, com essa informação, o estado de São Paulo, que é um dos mais atingidos, né, o governo de lá e a equipe que está monitorando e estudando isso, já começou a repensar sobre esse retorno presencial das escolas, em setembro. Isso são pontos em que a gente deveria levar mais a sério. Como é que a gente vive, como é que cada um vive, como é que cada um organiza o seu dia, o seu cotidiano. Então isso é uma dimensão ontológica, nós temos que pensar. Eu sei que isso é chato, não é uma coisa agradável, nós queremos viver sempre do modo mais leve, e eu acho que as tecnologias nos ajudaram muito nisso, facilitaram muito a nossa vida, só que nós temos um problema, né? Facilitar o modo de viver não quer dizer que a gente deve viver de modo superficial. Isso é um ponto, para mim, um pouco distante, né? Pensar as duas coisas. A ideia de facilidade que o mundo proporciona com transportes, com comunicação, com saúde, com toda a tecnologia que desenvolveu, mas viver de um modo superficial. Então, essa é uma diferença, né? Então, conduz a esse modo ontológico, e eu concordo, Alduir, né? Que nós não atingimos uma reflexão profunda sobre a nossa humanidade a partir da pandemia. Os próprios conceitos ainda eles estão... por exemplo, o primeiro conceito que apresentava, um conceito etimológico, nós poderíamos pensar o que significam essas categorias, podem ser pensadas a partir da sociologia, da psicologia ou de outras ciências humanas, de povo, por exemplo, pandemia. O que é a totalidade? De que forma atingiu a todos? Como é que nós sentimos? O que nós vamos fazer? E aí nós trabalhamos ao longo da história do mundo ocidental com dois conceitos que são bastante complexos e que eles perderam uma certa força, que é o conceito de racionalidade e de irracionalidade. Até pouco tempo atrás, eu falo isso do século XIX, que ainda está nos nossos tornozelos, porque encosta naquilo que nós somos ainda hoje, a racionalidade é tratada dentro do mundo acadêmico, dentro da ciência, e é aquilo que nos caracteriza como humanos. Cada vez que alguém comete uma ação, faz uma ação que vai contra a humanidade, a gente diz, mas é um irracional, é um animal, é um selvagem. A gente tem essas atribuições, essas alcunhas, porque quem age de uma forma não humana está em falta com essa humanidade que poderia ser entendida como racionalidade. E isso ainda nós não levamos a sério. Quem é os seres humanos? Não temos uma definição acabada, nós não temos como chegar a dizer, isso é o humano. O Arquimedes, um pensador grego, ele lá já séculos antes de Cristo, ele dizia, dê-me um ponto fixo e eu moverei o mundo. Ou seja, nós não temos uma ideia tão fixa assim. Mas tivemos Deus, temos Deus ainda como conceito fixo. Mas se a gente olhar para a história, desde o período medieval, ou desde a era do evento Cristo, nós temos uma infinidade de sentidos para a palavra Deus. Uma infinidade. Tem alguns conceitos de Deus que são apresentados hoje, olha, eu quero distância. Quero distância. E estou falando isso porque fui seminarista, estudei, entendo um pouco de teologia, pouca coisa, mas entendo. Mas se isso é Deus, eu sou ateu, declarado. Mas não quer dizer que eu seja ateu, né? Mas então esses conceitos vão mudando, e os seres humanos também precisam, a cada época, a cada geração tem que se entender. E a gente vê os conflitos entre as gerações, né? Há pouco tempo eu escutava meus pais dizendo assim, meu Deus, essa nova geração, falando dos mais novos, assim, está perdido, o mundo está perdido. Mas os avós deles também provavelmente falavam deles assim. E quando nós chegamos a uma certa idade, a gente vai falar isso das novas gerações, se a gente não tiver esse amadurecimento, entender
que a nova geração tem que renovar o mundo, né? Uma perspectiva de uma pensadora da educação chamada Hannah Arendt, que a nova geração, as novas gerações, têm a tarefa de renovar o mundo. Uhum. E quando renova o mundo, é óbvio que vai entrar em choque com aquilo que a gente tem estabelecido. Né? A gente vai se consolidando, vai ficando meio enrijecido, criando armaduras, e aí vem um novo e parece que escolhamba com tudo isso. Bom, Escolhamba professor, Oi. professor, tem aqui uma pergunta que chegou aqui da nossa internauta aí, é Guga, como está ali, já passou, mas eu até anotei aqui, porque ela já vai adiantar um assunto que a gente ia levar mais para o final, mas de repente a gente já traz para o contexto aqui, que ela diz assim, pergunta a professora Adair Adams, como lidar, entre aspas, ela colocou lidar, com as dificuldades de aprendizado dos alunos EAD. Já vamos entrar numa questão mais prática agora, isso foi muito bom, essa sua introdução, aí do ponto de vista de algumas teorias e de alguns conceitos que a gente precisa ter mais presente para tentar entender, né? Tentar entender. E ela pergunta sobre a questão da dificuldade do aprendizado dos alunos. Essa é a pergunta dela. E eu já acrescento algo a mais ainda nesse sentido. Hoje, né, o senhor disse que, do início ali, falou da questão da autonomia de muitos alunos, né, muitos estudantes não têm a autonomia para aprender ou para ter acesso, e que a ideia de povo que não atinge a todos, porque muitos não têm condições de ter acesso hoje. Ela fala aqui do EAD, que é o do ensino à distância, muitos não têm acesso à internet, muitos não têm a vontade de querer aprender, enfim. É um cenário de todos, né, que existe são vários cenários dentro desse contexto todo do aprendizado. Tem escolas e estudantes que estão tendo aulas online, né, aulas ao vivo ali, outros que estão recebendo material, depois devolvendo. O presencial não existe. E tem o sistema EAD também. Mas diante disso tudo, professor, dessas dificuldades que a Guga aqui fala, né, como os professores podem lidar para amenizar essas dificuldades do aprendizado. Diante de todo esse aspecto, muitos pais estão preocupados hoje porque muitos já acham que o ano está perdido, que o ensino-aprendizagem está praticamente muito prejudicado. É o Gustavo, tá certo, Gustavo? Até se tu quiser repetir a pergunta aí, o Guga que eu falei aqui é o Gustavo, né? Eu falei ontem com a secretária de Educação de Bom Jesus, a professora Nisa, e ela me disse assim, Aldoir, é o seguinte, o ensino-aprendizado, a gente não tem como medir isso hoje, né? Como ter uma ideia do que realmente os alunos estão ou não aprendendo. No seu entendimento, professor, esse ano é um ano que não dá para ser levado em conta assim como um ano de conteúdo. Claro, alguma coisa você aprendeu, né? Mas, enfim, não sei como seria o conceito para dizer como está sendo esse ano, como vai ser esse ano na área de educação. Pois é, né? Nesse momento teria que fazer mais silêncio do que falar, mas já que veio essa pergunta, porque de certa forma, Aldoir, com a pergunta do Gustavo e esse complemento que você faz, nós estamos no cerne, talvez, daquilo que a gente pode pensar de impactos da pandemia na educação. Né? Então, não tem como fugir desse questionamento e disso, né? Bom, eu vou tentar pontuar algumas questões e o pessoal pode ir perguntando diante daquilo que eu deixo à margem em termos de argumentação. Um primeiro ponto que nós hoje tratamos e o Estado, eu digo o Estado, não no Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado como entidade pública que organiza a sociedade, teve que fazer um levantamento muito às pressas e aperfeiçoar as informações sobre quantos por cento dos alunos têm acesso a computador e internet. Isso é um primeiro ponto. E nós sabemos que nos últimos dados do IBGE, informa-se que tem mais de 40% da população que não tem acesso à internet. Acesso à internet. E nós estamos falando, quando a gente fala internet, não é um conceito tranquilo. Porque nós falamos de internet de um modo geral, pode ser internet naquela 2G, 1G, 3G, 4G, ou então pode ser internet, né, cabeada por rede, por Wi-Fi. E mesmo todas essas redes aí, a gente sabe das dificuldades que nós temos, né? Passando aqui por Vacaria, conversávamos antes,
nesses momentos aí que tivemos uma abundância de chuvas, e um pouco de excesso dos ventos, né, a natureza esteve exagerando um pouco em algumas questões de força, temos comprometimento de internet que são consideradas boas ou excelentes, que são ofertadas, disponibilizadas no mercado. Então isso é um ponto chave, né? Mas aí tem uma questão que a gente olhar para a história, Alduir, dos anos 90, quando nós temos a Declaração Mundial da Educação para Todos, em que os países da Organizações Unidas, eles se comprometem de ofertar e disponibilizar o acesso, o direito à educação a todos. Nós temos aí praticamente 30 anos em que os países evoluíram, e no Brasil hoje nós temos 97% dos alunos em idade escolar dentro da escola, ou vinculados a escolas. Então, uma boa política de levar os alunos para a escola, né, com transportes, com várias... Nós conseguimos atingir isso. Não quer dizer que os 97% estão estudando, mas que, de fato, estariam pelo menos matriculados ou foram para a escola, deram um bom dia, né, ficaram alguns dias e assim por diante. Tá? Agora, isso é um ponto. O segundo ponto é que, se a gente vai quantificar a qualidade dessa educação, a gente sabe que não atinge os 97% de qualidade. Tá? Isso precisa de um tempo. Tá? Isso não é de uma hora para outra que a gente consegue ofertar uma educação de qualidade de uma hora, assim, para todo mundo. Uma vez que nós temos uma questão de organização da sociedade no Brasil, em que a escola ela não era ofertada para todos, e a escola, ela na história, ela não foi disponibilizada para todos. Por isso que ela sempre foi um campo de batalha, um campo de luta, né, de todas as formas. Hoje, para quem está à frente da escola, daquilo que é a gestão escolar da educação, está à frente de um mundo gigantesco. Nós temos uma maior porcentagem dentro de uma instituição, dentro da educação. Pegar a quantidade de alunos, nós não temos nenhuma outra organização, nenhum outro setor da sociedade que tem tanta gente quanto a educação, quanto a escola. Pegar qualquer outro movimento cultural, talvez somente as igrejas conseguiriam, todas elas juntas, reunir tanta gente assim. Então é um campo de batalha, mas essa ideia de que você disponibiliza internet e computador, né, colocando muito dinheiro, nós conseguiríamos fazer isso. Né? O Estado investe, já tiveram experiências em São Paulo e outros estados de disponibilizar um tal do netbook ou notebook ou um computador para os alunos. Né? Um netbook por aluno. Serão políticas dos anos 90, dos anos 2000, que foram implementadas. E as análises demonstraram de que isso não é o suficiente para ter uma educação de qualidade. Principalmente dos estados que disponibilizaram isso. É preciso muito mais que isso. E aí aparece um dos pontos centrais dessa pergunta sobre a questão do EAD. Primeira questão, né? Qual é o papel da escola na sociedade? Aí você perguntava, o ano está perdido ou não está perdido? Qual é o papel na escola, na sociedade? Por que se fala em ano perdido? E o que está perdido? Aí a gente precisaria, né, poderíamos talvez organizar só uma live só sobre o seu conceito de perda, né, o que está perdido aí. Primeiro, é óbvio que nós temos prejuízos imensos sobre a questão das aprendizagens daquilo que está estabelecido nos currículos das escolas. Os alunos não têm condições de aprender, mesmo que nós voltamos em setembro, dar conta disso é uma distância de tempo razoável. Não tem como, tem certas coisas que não tem como se apressar, né? O minuto tem 60 segundos, a aprendizagem demora o seu tempo, não tem como acelerar isso. Então, esse é um primeiro ponto, né, que, de certa forma, temos prejuízos em termos de aprendizagem daquilo que está estabelecido no currículo. Mas eu vejo que nós temos uma oportunidade de refletir sobre o lugar da escola e da importância da escola e do que a escola precisa para ter uma educação de qualidade como muitos querem. Desejam que o Brasil esteja no mesmo patamar, por exemplo, da Finlândia, dos países que têm os melhores índices de educação. O que está na base desses índices de educação? Excelentes índices de desenvolvimento humano. Em que os alunos têm essa infraestrutura, não só de computador e internet, não é o principal ponto. A Alemanha, em muitos lugares, abriu mão dos computadores.
inclusive tirando os celulares das mãos dos alunos quando eles entram na escola. Então, a tecnologia não significa necessariamente a qualidade da educação. É preciso muito mais que isso. Então, existe um momento de aprendizagem. A gente pode aprender, né, o lugar da escola, o papel da escola, e de que forma, né, essa educação à distância ela impacta numa qualidade de aprendizagem dos alunos. Primeiro que nós sabemos que, como isso aconteceu muito rápido, nós não tivemos uma espécie de propedêutica ou de preparação. Sim. De uma autonomia para os alunos estudar. Se tivesse uma preparação, olha, né, se o coronavírus é só brasileiro, se prepare, né, para estudar em casa, porque em julho eu estou batendo a porta aí e vou chegar com força. Tá? Isso não aconteceu, sabe? Não tivemos essa preparação. Isso foi de um momento para o outro que há um contágio maior no mundo e os países acabam aceitando, então, de que tem que optar pelo isolamento social. E isso é um problema. Aí, claro, com a ideia da escola para todos, há essa obrigatoriedade de que os alunos devem também estar. Então, é um direito e, ao mesmo tempo, um dever. A gente sabe que nem todos têm paixão por estudar, ou pelo menos estudar aquilo que é trabalhado na escola. Nem todos têm facilidade. Nem todos têm uma perspectiva de aprender quase que de uma forma autônoma. Dependem dessa aprendizagem que é por uma relação com as pessoas. Nós aprendemos desde cedo, desde os primeiros passos, aprendemos as primeiras palavras com os nossos pais. Nós precisamos de alguém para aprender. E aí aparece assim, vendo alguns textos, alguns artigos, afirmando, e aí talvez seja mais uma defesa minha, né, e puxando a brasa para o meu assado, como dizem aqui no Estado, da importância do professor no processo da aprendizagem. Sim. O processo do professor. Isso é um ponto fundamental. Aí não importa, eu não estou dizendo que tem que ser presencial ou que pode ser EAD ou não. Estou falando da importância dessa interlocução no processo de aprendizagem, daqueles conceitos, conhecimentos que têm uma intencionalidade, né, que são conceitos que a gente organiza para os alunos terem uma base, por isso educação básica. Né? Não é educação mínima, não é educação qualquer, é uma educação básica, com toda a diversidade e pluralidade dos conhecimentos que nós organizamos em sociedade. E eu acredito, Aldoir, que nós não estamos preparados, principalmente na educação básica, para uma educação à distância na mesma de qualidade, como se fosse no presencial. Isso não, nós não caminhamos para isso. Sim. Bom, professor, até o Gustavo ampliou aqui dizendo que muitos jovens desenvolvem ou estão desenvolvendo problemas emocionais e psicológicos por conta da pandemia, como esses problemas podem influenciar na aprendizagem em AD. A gente tem percebido, outro dia até falei com a psicóloga Neiva, que os pais também estão com uma dificuldade e uma preocupação em ensinar os seus filhos, né, porque eles não são preparados para isso, que são os professores, né, para o ensino do conteúdo. Então, neste momento em que não se alcança, evidentemente, uma educação de qualidade, uma educação de excelência, por causa que fomos jogados, digamos assim, nesse cenário, né? O que é que os professores, e até os próprios, quando digo nós, é pai, mãe, é aluno, é professor, é gestor, todo mundo foi jogado nesse ambiente. Mas especialmente a gente vê muitos alunos aqui também, mas para os pais, enfim, para todos, seria basicamente assim, vamos fazer o que é possível fazer neste momento. É isso? Seria isso? Sim, e tem algumas coisas simples, Aldoir, que nós hoje ainda conseguimos fazer. Não temos a normalidade da escola, né? Nós não temos aquilo que é a organização, né, desses processos de aprendizagem conforme a escola. E aí a gente vê que várias instituições, né, as redes municipais, estaduais, federais, estão tentando se organizar para o ensino remoto. Então a gente sabe que nem todos têm o mesmo acesso, nem todos têm a mesma capacidade de aprendizagem, mas tem algumas coisas que são básicas, que a gente pode fazer. Uma delas, que é uma coisa extremamente antiga, e que talvez ela não tenha sido feita na qualidade que nós hoje temos acesso, que é a leitura. A leitura é uma das coisas básicas para todas as áreas de conhecimento hoje na escola, na educação. Ler é uma coisa, não é fácil, né? É preciso criar um hábito. Tem gente que tem paixão, tem uma certa inclinação para a leitura. Mas a leitura é um dos pontos básicos, né?
E quando a gente organiza os componentes, a gente tem vários livros que estão nas referências, são os livros que estão disponíveis. E nós temos hoje praticamente os melhores livros de literatura e de todas as áreas estão disponíveis na internet. Tem livros de todos os gostos, estão aí disponíveis para quem possa. E também temos como encontrar, sei lá, nas bibliotecas, algumas formas assim que possa ir retirar as bibliotecas. Em alguns lugares voltaram a funcionar com os devidos protocolos que são organizados com os devidos cuidados, né? Mas, então esse é um ponto básico, mas não há dúvida, Aldoir, de que nós não conseguimos alcançar a mesma proporção de aprendizagem, porque se dá num processo de explicação, e eu fico pensando, pelo menos refleti bastante sobre isso nesses momentos. Eu estou há mais de 30 anos dentro da sala de aula como aluno. Mesmo sendo professor, sou um aluno, estou há mais de 30 anos na sala de aula. E a gente fala tanta bobagem, né? E a gente tem tanto a aprender, a gente tem tanta coisa que a gente não sabe. Porque a aprendizagem ela é um processo contínuo, é um processo que que leva muito tempo para aprender certas coisas. E não dá para pensar numa ideia de produção. O conhecimento não é que nem se fosse uma linha de produção em que você coloca uma fileira de coisas, de conceitos e chega no final está lá pronto, né, o conhecimento. Não é nesse formato. E talvez essa é uma das reflexões que a escola também tem que fazer, sobre os processos. E você mencionava um ponto antes que para mim também é fundamental. Como avaliar o que está sendo aprendido? Como é que a gente vai avaliar isso? É muito complicado, porque nós temos um modelo de avaliação dos conhecimentos que é moderno. Quando eu falo moderno, não é contemporâneo. Eu falo da modernidade como um período histórico que vai do ano 1500 até o ano 1900. Que é uma ideia cartesiana, lá do René Descartes, né, um filósofo, um matemático, em que o aluno tem que apresentar conhecimentos claros e distintos que possa ser avaliado como tal por uma ideia de metodologia. Isso, né, quando ele cumpre com isso, de fato ele ascendeu aos conhecimentos. Agora, como é que você avalia isso se você não tem mais esse modelo de avaliação presencial ou então do modelo esquemático que nós temos hoje pelos nossos sistemas, nossas plataformas, nossos instrumentos? Se eu olhar, bom, os alunos que não têm acesso, como é que serão avaliados? Complicado. Os alunos que têm acesso, vou encaminhar uma avaliação para um aluno que assistiu minhas aulas de modo virtual, encaminha uma avaliação. Qual é a garantia que você tem de que ele não está copiando de alguma coisa da internet? Qual é a garantia que você tem disso? E se ele copiar? Isso é um problema? Isso é um outro ponto. Se ele copiar é um problema, então, dentro da BNT, dentro da legislação que rege os conhecimentos acadêmicos, o plágio é um problema, é um crime. Então, ter o plágio não é o mais recomendado. É preferível escrever um texto péssimo, ruim, mas que seja seu, do que apresentar um texto bonito que não seja seu. Sim. Então, não dá para maquiar no conhecimento. Tá? Uhum. Conhecimento não é que nem ir simplesmente para uma festa e depois volta para casa e o mundo está normal. Né? Pelo menos dentro da ciência nós não podemos fazer isso. Não tem como maquiar uma vacina para a Covid-19. Uhum. Colocar, né, qualquer coisa e a gente vai resolver. Então, e aí tem um ponto, Aldoir, que eu reforçando sobre isso, sobre esse processo de aprendizagem, que ele é lento, que é demorado, que exige esforço. E eu pelo menos não aceito, não consigo entender de que a gente possa facilitar muito o aprendizado. O aprendizado ele exige esforço, né? A nossa vida ela tem várias coisas que exigem esforço. E a produção de uma vacina em larga escala é uma demonstração. A nossa maior ansiedade, quando vai ter a vacina? Quando vai ter a vacina? Meu Deus, agora tem uma vacina. E aquela ansiedade. Tem um tempo. Né? Podemos nos vacinar com qualquer coisa, mas não temos garantia. A ciência tem um tempo, né? O conhecimento ele tem essa dimensão de fazer os experimentos, testar, para que de fato ele seja reconhecido como válido.
Professor Adair Adams, diretor de ensino também do campus, conosco aqui, batendo papo, vai estar lá disponível também no canal no YouTube depois. Você que não se inscreveu lá, é Aldair Santos, acione lá o sininho lá e depois, se você que pegou ainda pela metade, quem chegou, quem não está acompanhando, essa importante análise, esta leitura que o professor Adair está fazendo agora da educação nesse momento de pandemia. Professor Adair, no campus, né, no Instituto Federal aqui, qual foi a estratégia adotada? Está tendo aula EAD ou não? Não está tendo. O que está acontecendo com os alunos, os milhares de alunos aqui do campus do Instituto Federal? O IFRS, Aldoir, ele é composto, né, por um conjunto de campos, 17 campos, né, praticamente ele abrange quase que a metade do estado, né, em termos de região, território, e para ter uma noção, vai desde Vacaria até Rio Grande. É uma distância razoável, né, que toda é IFRS. E qualquer decisão para um dos campi tem que valer para todos. Não é uma única instituição. Os alunos são alunos do IFRS, não são do campus Vacaria, são do IFRS. Hoje nós temos um conjunto de praticamente 25 mil alunos que estão matriculados em cursos presenciais. Nosso instituto ultrapassou a marca de 1 milhão de alunos que estão fazendo cursos EAD, os cursos de curta duração, cursos profissionalizantes, os cursos FIC, de formação continuada. Então nós fomos notícias no MEC, né, uma das referências no país, nessa organização, nessa construção. O CONSUP, que é o conselho maior que decide as questões, votou nas últimas reuniões a suspensão do calendário, por tempo indeterminado, foi na última reunião, e quando eu falo em suspensão do calendário, inclusive de forma remota ou EAD, nós não temos um calendário vigente. Tá? O que está em debate, e o Campus Vacaria trabalhou também numa proposta para colaborar, é de ter uma normatização, um regramento de atividades não presenciais que podem depois ser validadas, certificadas, ou então nos cursos integrados entrar no cômputo da carga horária, que pudessem ser aproveitados depois quando retorna o calendário. Tá? Então isso que está em pauta. Mas mesmo sem esse regramento, o nosso campus ele está trabalhando, né? Os servidores todos estão trabalhando de forma remota, dentro da perspectiva do ensino propriamente, o que a gente está fazendo, né? Os coordenadores de cursos, nós trabalhamos com uma equipe grande, eles estão realizando as reuniões periódicas com as turmas, né? Conversando com os alunos, sabendo como é que eles estão. Esse é um dos pontos principais. Uma segunda ação são formações diversas, conforme a especificidade de cada curso. Um exemplo que nós tivemos agora nos últimos, né? Semana passada, o primeiro encontro das licenciaturas, foi uma semana inteira, foi praticamente uma semana acadêmica de todos os cursos de licenciaturas do IFRS. Então, Campus Vacaria, Campus Bento, né, e outros campos que estiverem envolvidos. E os alunos participam dessas atividades, serão certificados, e a gente espera que o CONSUP decide, né, depois pela validação dessas atividades para o retorno, porque são aprendizados, são voltados para o conhecimento que está estabelecido nas ementas ou então nas matrizes curriculares. Curso de biologia, nós tivemos Interbio, agronomia também, vários encontros de formação. Os nossos cursos integrados, né, que são os cursos de ensino médio, tem das diversas áreas de linguagem, das ciências exatas, ciências humanas, né, praticamente todas as áreas, com formações de preparação para o Enem, revisão de conteúdo, tem as lives, né, que são específicas, né, de cada área. Então tem, sei lá, uma live sobre algoritmos, uma live sobre regra de 3, né, estou só alguns exemplos, né, citando das áreas que estão sendo organizadas pelos professores, claro, todas elas ministradas de forma online, virtual, né, então os alunos podem acessar, geralmente pelo Google Meet ou então pela plataforma da RNP. Isso é um dos principais pontos que nós estamos trabalhando. Dentro dos cursos integrados também, tem um componente curricular que é chamado de projeto de formação e integração. Esse é um dos principais projetos que nós desenvolvemos.
que os alunos eles são organizados em grupos, tem um professor do componente, eles são daí esses professores organizam os alunos em grupos, e cada grupo escolhe um tema que ele quer pesquisar. E esse tema de pesquisa, então, ele vai ter um professor orientador. Além de ter um professor do componente, ele tem um professor orientador. E desse componente, os alunos estão envolvidos, pelo menos do segundo, do terceiro e do quarto ano de cada curso, eles estão pesquisando, estão trabalhando, estão agora na construção do projeto. Eu trabalho com alguns, né? Hoje de manhã nós tivemos 2 horas de orientação, né? Trabalhando, e um dos temas que está envolvidos com a pandemia, trabalhando sobre o conceito de angústia. Estão estudando, né? Envolve filosofia, envolve literatura, envolve sociologia, e estamos tentando aí estudar autores que podem dizer alguma coisa para a gente entender melhor, né? Uma questão de profundidade da pandemia, como o conceito de angústia, estudando lá Sartre não, Kierkegaard, né, Nietzsche, Schopenhauer, autores clássicos da filosofia e da literatura. Então, esses são trabalhos que estão sendo feitos e a gente, né, quer aproveitar depois, né, validando esses conhecimentos que estão adiantando. Então, eles estão estudando. Né. Elaboração de projetos de pesquisa. Nosso campus propôs nos editais da FAPERG e CNPq vários projetos para serem envolvidos, para terem bolsistas nesses projetos de pesquisas, a grande parte deles voltados para as questões da pandemia, seja inovações tecnológicas na educação ou outras inovações. E agora tem uma novidade, né, que está, para quem dos alunos está participando, em primeira mão, ainda a gente não fez esse anúncio para os alunos, você tem a primeira manifestação pública disso, o IFRS aprovou o retorno dos editais de bolsa de ensino, pesquisa e extensão. Então, mesmo que não volte o calendário da forma remota, os projetos de ensino, pesquisa e extensão do campus, eles voltam, amanhã serão publicadas as propostas contempladas com bolsas e a partir de 1º de setembro, os alunos que podem realizar projetos de forma remota ou à distância, ou não presencial, podem concorrer a essas bolsas e vão desenvolver, vão estar estudando, né, com esses projetos e recebendo bolsas no valor de 100, 200, 300 ou 400 reais, dependendo da carga horária de cada. Então, esse é um ponto importante que a gente vai retomar. Já é uma ideia, né, para os alunos, fiquem atentos aos editais. Amanhã serão publicadas as propostas contempladas com recursos. Esses recursos serão investidos nessas bolsas porque os alunos continuem estudando, né? Certo. Professor, nosso tempo se esgotou. Eu tenho mais 1 minuto, senão o Instagram vai nos tirar do ar e eu não consigo colocar depois lá no canal também o nosso conteúdo. Professor, muito obrigado, muito agradecido, um bom trabalho. A gente vai voltar qualquer dia e a bater um papo novamente. Eu que agradeço. Teria várias outras ações para a gente comentar, como dos núcleos da pós-graduação, que publicou um livro, né? Já vou fazer um marketing aqui, né? Colocando que é com alunos da pós-graduação, várias outras ações. A gente agradece ao Aldoir pela essa oportunidade de conversar. É um tema complexo, não é tão simples assim, mas a gente precisa seguir os tempos, né? Que nem você disse no Instagram, ele interrompe a nossa conversa. Agradeço muito, espero ter dito alguma coisa de importante. E se precisarem de qualquer informação, entre em contato com o setor de comunicação, acesse o site do IFRS e fique atento às reuniões, às questões que nós estamos trabalhando. O campus está crescendo, 2 prédios novos, um já está com a chapada pronta, né? Você tem que ir lá visitar, fazer uma matéria de lá, claro, quando puder voltar presencial, né? E com mais um prédio já com licitação aprovada também, e uma quadra esportiva, né? Os que gostam de esportes, a gente espera que até ano que vem não vão mais ter problema com a chuva. Tá bem? Obrigado, Aldoir. Um abraço, professor. Muito obrigado. Um abraço, até mais. Até mais. Professor Adair Adams, portanto, que é o diretor de ensino do campus do Instituto Federal de Educação, falando um pouco mais sobre educação aqui conosco. Acesse lá no YouTube, acesse seu canal lá e a gente volta na semana que vem. Se cuide, um bom fim de semana e até terça, onde vou estar recebendo aqui o chefe-geral da Embrapa Trigo.